pensar que o Senhor nos abandonou. E, nesse mesmo sentido, o irmão John, há 2 ou 3 semanas atrás, ele postou um versículo onde o Senhor falou fortemente comigo, e que foi no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, e eu gostaria de meditar junto com os irmãos no livro de Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos mediante a mensagem que o Espírito Santo nos direcionar. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração, e eu quero deixar saudar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. E aqueles irmãos da Itália, vocês são muito bem-vindos. Já amamos vocês. Em breve teremos a oportunidade de estarmos todos juntos. Então vamos orar. Peço que os irmãos curvem as suas cabeças e que o Senhor possa usar um caipirinha de Cristo para que a palavra possa tocar no coração de vocês também. Amém? Deus eterno, Deus querido, nós sabemos que nós não podemos nada, Pai. Senhor, meu Deus, nós sabemos que tudo vem de Ti, que a onisciência, a onipresença e a onipotência, Pai, faz parte do Senhor, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor está em todos os cantos, em todos os lados, em todas as direções. E nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. E que, Senhor, meu Deus, ainda que os desejos do nosso coração não se concretizem, nós sabemos que a Tua vontade é maior, Pai. Nós te pedimos para que a Tua palavra possa falar, Senhor meu Deus, e para que eu consiga, Senhor meu Deus, transmitir ao seu povo, Senhor meu Deus, a toda essa congregação, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor falou no meu coração. Eu sou grato a Ti por essa oportunidade, sou grato a Ti pelo fôlego de vida e sou grato a Ti também por cada irmão meu, ó Pai. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso de 1 a 3 somente. E depois, conforme o andar da mensagem, se o Espírito Santo direcionar, nós vamos lendo mais e mais. Amém? Diz assim, o verso de 1 a 3. Disse assim o livro de 2 Crônicas. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Repetindo o verso 3, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Esse versículo, o Senhor falou grandemente comigo, porque aqui, quando nós vemos o verso 3, nós vemos que o rei Josafá, praticamente ele é pego de surpresa. Chega uma notícia a qual 3 exércitos se juntaram e vinha contra eles para guerrear. E acredito ele, quando ele escuta aquela notícia, ele imagina um exército pequeno comparado a 3 exércitos juntos, então ele imagina aquele número de pessoas. Então o número de militantes dele seria reduzido perto dos exércitos que se juntaram. E ali acredito que a Bíblia fala que ele, alarmado, outras versões falam que ele, com temor, ele decidiu consultar o Senhor. E esse versículo especial falou muito comigo. Porque, mediante aquela situação, hoje nós estamos numa situação não igual, mas parecida. Estamos diante de uma pandemia, onde o mundo todo tem panicado, onde o mundo todo tem colapsado, em busca de resposta, onde nem médicos têm resposta. Mas aqui nós temos exemplo de um rei que o que ele faz? Quando ele recebe uma notícia difícil, que ele podia panicar, como a sociedade tem feito, o que ele faz? Ele vai consultar o Senhor. E diz a Bíblia que imediatamente ele decreta ao povo de Judá um jejum. Ele decreta imediatamente que todo o povo fizesse jejum e procurou ao Senhor. Ah, mas o que o irmão quer dizer com isso? Eu quero te dizer, meu irmão, que por mais que as coisas estejam difíceis, momento difícil, o papel do cristão é o papel que esse rei deixou. Nós temos que consultar ao Senhor.
Não pensarmos em agir da maneira que nós mesmos queremos ou achar que nós podemos resolver as coisas. Nós temos que consultar ao Senhor, porque o Salmo 139 diz sobre a onisciência e onipresença de Deus. O salmista fala que ainda que ele fosse ao abismo, ainda assim a voz do Senhor, os olhos do Senhor estariam lá. Então ele não teria onde correr da face do nosso Deus. E aquele rei sabia que se ele não consultasse a Deus, ele perderia facilmente aquela guerra. Mas o que ele faz? Ele consulta a Deus. O momento é difícil, é um momento a qual nós precisamos consultar ao Senhor. E aquele rei decreta todo aquele povo que todos fizessem jejum e oração. Eu quero te dizer nessa noite, esse é o nosso papel, é o meu papel como cristão e o seu papel como cristão. Nós temos o dever de consultar ao Senhor, de orar e jejuar por esse povo, por essa sociedade onde muitos ainda não escutaram a palavra do Senhor, porque esse é o nosso dever. E essa é a diferença do cristão nessa terra. A diferença está em nós. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós somos conhecedores do Evangelho. Nós somos filhos de Deus, porque nós já passamos pelo processo de conversão. Mas, às vezes, temos agido como cristãos imaturos, como pessoas que não confiam no próprio Deus que pregam. E o que a palavra de Deus quer dizer para nós nessa noite é que nós devemos crer no Deus que nós servimos. Nós devemos crer no Deus que nós aceitamos um dia, aonde nós erguemos as nossas mãos e falamos, eu aceito esse Deus. É essa a diferença. O pastor Adilson ainda falava algo sobre fé no último culto, finalizando, e ele falou sobre fé e crer. Fé não é verbo, crer é verbo. E eu quero acrescentar o agir. Eu quero acrescentar o agir. O cristão tem que crer, mas ele tem que agir. E aqui a palavra fala que esse rei, quando ele recebeu a notícia que 3 exércitos se juntaram contra ele, ele agiu imediatamente. Mas ele não agiu sem pensar. Ele agiu consultando ao Deus de guerra, ao Deus que tudo pode, ao Deus que daria a direção para ele. Aonde você tem se direcionado, meu irmão? Aonde você tem buscado o seu socorro? Aonde eu e você temos buscado a segurança? Aonde nós temos buscado a resposta? Esse rei deixa um legado, aonde ele governava o povo de Judá. Quando a situação apertou, imediatamente ele podia ter tentado outros meios, mas não. Ele foi consultar ao Deus Todo-Poderoso. E a palavra que eu quero te deixar nessa noite é que você creia, que você confie no Deus que você serve. Não só você, quando eu falo você, eu falo eu também. Eu falo nós, como igreja, nós temos que ser a diferença. Os dias são difíceis e talvez vai ser pior ainda. Mas nós não podemos nos afligir, porque João 16:33 diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então nós temos que ter bom ânimo, nós temos que fazer a diferença. Nesse momento é o momento a qual os cristãos precisam se sobressair e mostrar que tem fé, não para ser melhor que ninguém, mas para ser a diferença, ser o sal, ser a luz. Nós temos que ser diferente, porque o Senhor Cristo já nos lavou, e através de nós somos espelho para uma sociedade. É nós que refletimos na sociedade lá fora. A diferença está em nós, naquilo que nós pregamos. Nós temos que viver. Então, nós temos que consultar o nome do Senhor. E nós sabemos que nós não
conseguimos escolher a inimizade, nós não conseguimos escolher os problemas que vai vir, nós não conseguimos. As coisas vêm de repente. Nós vemos um rei que estava tranquilo e de repente ele recebe uma notícia que 3 reinos se juntaram para derrotá-lo. E ele não esperava, mas ele consultou o Senhor, mas ele não escolheu o momento, porque se ele pudesse escolher o momento, talvez ele se prepararia, mas ele não pôde. Talvez eu e você, nós também não conseguimos escolher o momento, mas o momento chega. E quando o momento chega, nós temos que ter sabedoria e discernimento de quem procurar e a quem recorrer. E muitas das vezes nós, como cristãos, temos falhado nesse momento. Muitas das vezes, quando chega a dificuldade, nós recorremos à nossa própria força. Nós recorremos a nós mesmos achando que nós que vamos conseguir se sobressair da situação. Mas, na realidade, nós somos miseráveis. Nós somos fracos. E se não fosse a mão de Deus, nós já estaríamos destruídos. Glórias a Deus pela misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos exterminados junto com o mundo. Mas o Senhor tem nos amado, o Senhor tem cuidado de cada um. Como eu disse aqui no começo, nós temos presenciado todos os irmãos, por mais que passou por essa pandemia, estão bem, porque o Senhor guardou e o Senhor tem guardado. E o Senhor ainda irá guardar, porque Jeremias diz que o Senhor tem planos bons ao nosso respeito, plano de paz e não de guerra. Mas isso não quer dizer que nós não passaremos por tribulação, porque senão a própria Bíblia se contradiria. A provação vai vir, a dificuldade vai vir, a luta vai vir, mas nós temos que ter bom ânimo, nós temos que crer, porque o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, mas o Senhor é fiel. E o Senhor vai nos guardar, o Senhor irá nos dar a vitória. E nós temos toda certeza, nós vamos fazer a diferença. Ah, mas o que o irmão quer dizer? Que nós temos que ser melhor que o outro? Não, eu não quero dizer isso. Eu quero dizer para você que nós vamos ser diferentes. Em meio a todas as lutas, nós vamos ter bom ânimo. E nós vamos louvar e adorar o nome do Senhor. E nós vamos passar por isso e ainda iremos alcançar almas para Cristo, que esse é o nosso objetivo nessa terra. Aleluia. Então, nós vemos que no verso 1 e 2 diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, em guerra contra Josafá. Então, informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Jesus está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Foi isso que levou Jeosafá, ou Josafá, depende da versão da Bíblia, a temer. E o verso 3 diz: então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda a Judá. Aqui nós vimos que Josafá teve a reação imediata de buscar o Senhor. E depois nós vemos que durante os versículos a seguir, o Senhor usa um levita, daqueles dos cantores do templo, pelo nome de Jaziel. E Jaziel traz uma profecia, dizendo para que Josafá não temesse. E ele disse assim, que não precisava temer, que ele simplesmente ficasse de pé e visse o agir do Senhor para com eles. E Jaziel significa Deus vigia sobre mim. E nessa noite eu quero te falar algo profético. Pare de tentar com suas próprias forças. Pare de querer achar uma solução para tudo. Confie somente no Senhor. Acredite somente no Senhor. Porque você vai ver, a partir do momento que você e eu deixar tudo na mão de Deus, diz o livro da Bíblia que tudo está na palma da mão de Deus. Tudo e todas essas coisas. Enquanto nós estamos aqui, às vezes, preocupados, cabelo branco e tudo, e sem saída e desesperado,
O Senhor está sentado no trono, controlando tudo da palma da mão dele, sem preocupação nenhuma. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é o Pai da eternidade. Quando eu vejo isso, eu fico maravilhado. Porque eternidade, quando nós escutamos a palavra eternidade, é algo eterno, que não tem fim. E o Senhor é Pai da eternidade. Então, o Senhor é grandioso, Ele é maravilhoso. Tudo está no controle de Deus. Nós não devemos temer, nós não devemos nos assustar. Nós devemos nos preocupar, sim. Mas eu vou te falar no que nós devemos nos preocupar. Nós devemos nos preocupar em levar a palavra de Deus adiante. Essa é a nossa preocupação. Essa é a minha e a sua. E tem que ser. Nós temos que alcançar almas para Cristo. É o nosso dever, senão não vale a pena estar aqui. Hoje é um dia diferente para nós, da minha casa. Hoje completa-se 22 anos que o meu irmão mais velho partiu para morar com Cristo. Então é um dia um pouco diferente para nós, onde nós sentimos um sentimento de alegria por saber que ele está ao lado do Pai, mas um sentimento de tristeza também por não tê-lo ao nosso lado. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e nós devemos confiar no Senhor em todas as coisas. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que talvez eu, como irmão, sim, mas ainda mais um pai e uma mãe, o quanto não poderiam criticar a Deus e falar: Deus, se você é bom, por que o meu filho faleceu, eu te servindo? Mas não, permaneceram firmes, permaneceram fortes. E hoje tem nosso pastor aí, que é um exemplo, levando a palavra de Deus adiante, confiando que o Senhor tem coisas boas para nós. E muitas almas têm sido alcançadas através desse ministério, glórias a Deus. Um ministério que tem pregado a palavra, e hoje nós temos visto que o Senhor tem salvado várias pessoas. Estamos crescendo para a honra e glória de Deus e nós precisamos continuar nessa crescente. Mas como que nós vamos continuar? Crendo. Essa é a resposta. Crendo e confiando no Senhor Jesus. E nós vemos que Josafá, ele temeu e buscou o Senhor. E o que eu quero te deixar nessa noite já é que você tenha temor e que você busque a Deus. Confie em Deus e procure a resposta em Deus. Consulte a Deus, melhor dizendo, em tudo que você for fazer. Consulte a Deus. Ore a Deus, apresente a Deus e veja se aquilo é de acordo com a vontade de Deus. Ah, mas o que é consultar a Deus? É orar. Ler a palavra, porque a maior revelação que existe, como diz o nosso pastor Adilson sempre aqui, e o nosso presbítero André pregou, é isso aqui, é a palavra de Deus, é que nos orienta e que nos encaminha para a boa direção em nome de Jesus, meu irmão. Confie no que o Senhor tem para nós, confie no que o Senhor irá fazer em nosso meio e confie no Cristo que você serve, assim como aquele rei foi pego de surpresa por um exército que vinha guerrilhar contra eles, ele buscou conforto e buscou orientação de Deus. E nessa noite eu quero te dizer, busque orientação do Senhor, busque conforto no Senhor, não desanima, não desiste, não cai em pânico, não acompanhe a sociedade, mas seja diferente, seja luz, seja sal. Senão você perde o gosto, mas faça a diferença em nome de Jesus. Glórias a Deus. E aí nós continuamos, meu irmão. No verso 15, a Bíblia diz assim: ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenha medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Eu quero te deixar esse versículo, meu irmão, como um ato profético, para que você escute isso. A batalha não é sua. A batalha não é minha, mas é de Deus. O Senhor está ao nosso favor. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, em Mateus 18, se eu não me engano, quando nós reunimos
em um ou dois para adorar o Senhor, Ele estará em nosso meio. Hoje nós estamos pelo modo internet, mas nós estamos aqui para adorar a Deus. Então o Senhor se faz presente em nosso meio. Se você sentir a presença de Deus aí, você adore, você chore, você cante, você grite, mas deixe o Senhor falar com você. E aí o Senhor diz aqui, nós vemos que no verso 15 o Senhor diz que essa batalha não é dele. E eu vejo com isso que o Senhor, primeiramente, o Senhor já vem tirar todo o temor do coração de Josafá. Ali o Senhor já vem tirando todo o medo, porque ali o Senhor já dá o refrigério para ele. E talvez é isso que o Senhor faz nessa noite. O Senhor falou comigo fortemente, aonde eu devo confiar. E logo depois que o Senhor traz uma revelação através de Jaziel, o Senhor já vem e fala para ele de uma forma suave, tirando todo o temor do coração daquele homem, aonde ele precisou ser espiritual para entender, é claro. E nessa noite, para você que é espiritual, eu quero te dizer, essa batalha não é sua. Essa batalha é de Deus. E o Senhor tira todo o temor do seu coração agora. E o Senhor te traz, para você que estava com incerteza no coração, uma palavra agora, através de um caipira, como eu disse no começo, para falar que tudo isso vai passar. E que Ele é quem peleja por nós, povo dele. Não digo eu, não digo pastor, mas eu digo Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que não simples disse, haja luz e houve luz. Aquele que num simples sopro houve vida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos traz uma palavra quando nós devemos confiar nele. E que essa peleja é dele. E que ele tira todo o temor do nosso coração quando nós estamos nele. E nós vemos no verso 16 e 17 que diz assim: amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Vou repetir, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Tome sua posição nessa noite, meu irmão. Permaneça firme e veja o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. E o Senhor estará com vocês. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui, mano, versículos 16 e 17, nós vemos como o Senhor sabe trabalhar nas estratégias. Nós vemos como o Senhor é estratégico e ele demonstra aquilo que ele diz no Salmo 139, a sua onisciência e a sua onipresença. O Senhor sabe trabalhar de maneira linda, de maneira a qual nós não compreendemos, de maneira que nos surpreende. É o trabalhar do Senhor, e nós vemos no verso 16 e 17 a maneira com que o Senhor trabalha as estratégias, onde o Senhor já dava a estratégia ali para Josafá. Olha, eu tirei todo o temor do seu coração, eu tirei todo o medo do seu coração, agora eu vou te dar as estratégias. Então, é uma batalha que aparentemente o Senhor está levando sozinho. E eu quero te dizer que conosco é assim também. A luta vem, mas quando nós abrimos os olhos, o Senhor já nos fez passar por ela, porque o Senhor passou antes. O nosso Deus passou antes. E aí, quando você olha, você fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu passei por isso. Não, você passou não. Deus passou primeiro e te levou no colo. E te levou no colo. As aflições, você pouco sentiu, porque o Senhor passou primeiro. E aí nós vemos que o Senhor deu estratégia ali, porque o Senhor já sabia onde o inimigo estaria. O Senhor já sabia onde o inimigo ia estar. Olha o que diz, verso 16. Desçam contra eles e eis que virão pela subida de Ziz. Ziz era um lugar montanhoso.
de difícil acesso, aonde quem subia como se fosse um morro e tinha uma passagem, era muito difícil o acesso, quem subia dificilmente conseguia descer. Então, o Senhor sabe trabalhar, e o Senhor dá as fontes, e o Senhor ainda fala, vocês não precisarão lutar. O Senhor tinha todas as estratégias, então ele sabia que o inimigo, aonde o inimigo ia se encontrar, ele sabia o que ele estava fazendo, e ele, tipo assim, acima de tudo, saberia que nessa batalha, como era o Senhor que caminhava, como era o Senhor que guiava aquele povo, não precisaria nem de armamento, não precisaria nem de luta corporal, porque é o Senhor quem estava à frente dessa batalha. Então, às vezes, quando o Senhor te promete algo e ele fala que ele está com você, não se preocupe, você não precisa ir atrás de armas ou procurar coisas para se defender. O cristão, a partir de quando ele procura fazer justiça, ele perde a razão. Porque quem faz a justiça na vida do cristão é Deus. Quem faz a justiça na vida do cristão é o Senhor Jesus. Não se preocupe em querer se justificar. Não se preocupe em querer achar saída. Não se preocupe em querer resolver as coisas com suas próprias mãos, porque a partir do momento que você fizer justiça com sua própria mão, você perdeu a razão como cristão. Confie somente no Senhor. Confie somente em Cristo, porque a justiça quem faz é Cristo. Ele é o teu advogado. É o que diz a Bíblia, que o Senhor Jesus é o seu advogado, é o meu advogado. A justiça nossa passa pelas mãos de Cristo. Não se preocupe. Não se preocupe com o inimigo, meu irmão. Não se preocupe com as lutas. Creia somente. O livro de Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então tenha fé, creia e tenha ação. Mas tudo em nome de Cristo, meu irmão. Pode ter certeza que as lutas vão vir, que as dificuldades vão vir. Mas lembre-se que foi pregado pelo pastor Cristiano em 1 Coríntios 10. Aquele povo que murmurou contra Deus, muitos morreram. Preste atenção, mas não murmure contra Cristo. Não abra sua boca, porque a partir do momento que você solta uma palavra, você é refém dela. Faça atenção com aquilo que você fala. Faça atenção com aquilo que você faz. Como eu disse no começo, nós somos espelho. Nós refletimos Cristo na sociedade. Então nós temos que ser exemplo. Nós temos o Deus que guerreia por nós. Nós temos o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. Aonde eu, pela misericórdia de Deus, sou um grande exemplo disso, um testemunho, aonde o Senhor me livrou da morte por no mínimo 40 vezes. Mas Ele foi comigo. Mesmo que muitas das vezes eu falhei com Cristo, desanimei na fé, mas ainda assim o Senhor, com a sua infinita misericórdia, me alcançou e me perdoou. Mas nós sabemos que a vida é cheia de barreiras e que a vida do cristão não é o mar de rosas, como muitas denominações pregam. Mas sabemos que a vida do cristão vale a pena. A vida do cristão vale a pena. É maravilhoso servir a Jesus, porque nós nos alegramos com coisas que a qual só quem tem o Espírito Santo consegue enxergar. Nós sempre enxergamos coisas positivas, porque o Senhor trabalha no nosso coração, o Senhor traz a paz ao nosso coração, o Senhor traz a paz e a confiança em nossas vidas, por isso nós somos movidos a ter fé e confiança no Senhor, porque Ele tem movido e trabalhado em nosso sentimento, em nosso agir, e isso faz de nós um povo alegre, um povo feliz e um povo confiante, em nome de Jesus. E nós vemos que aquele rei, ele foi para o caminho de Deus, como o Senhor disse, mas o Senhor trabalhou nas estratégias. E aí nós vemos no verso 18 que diz assim: Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor.
Então, o que eu vejo com isso? Eu vejo que quando o verso 18 diz: Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor, eu vejo um ato de reverência a Deus. Eu vejo um ato de reverência de Josafá quando ele confiou no poder de Deus e antes de começar a batalha ele já estava agradecendo ao Senhor. Antes de começar aquela batalha ele já agradecia ao nome de Deus. E às vezes eu até me envergonho da minha fraqueza, da minha falta de fé, às vezes da minha falta de confiança. E eu quero te chamar a atenção nessa noite para que você confie em Deus. Nós vemos aqui no verso 18 que Josafá, antes mesmo de se iniciar, ele se prostra com o rosto em terra e ele agradece a Deus antecipadamente. Ele agradece ao Senhor pela vitória, porque ele sabia que quando o Senhor fez a profecia através de Jaziel, ele já sabia que a vitória está garantida. Ele sabia que a vitória estava garantida e que ele não precisaria lutar, meu irmão. E que ele não precisaria lutar, mas quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. E quem revelou ali foi o Deus Todo-Poderoso. E eu quero te dizer que nessa noite não é diferente. Eu quero te dizer que nessa noite não é diferente. É noite de você curvar sua cabeça e começar a agradecer a Deus, porque a vitória é certa. É noite de você colocar a sua oração em Deus e falar: obrigado, Senhor. Comece a agradecer desde já, porque a vitória é grande. Porque a vitória é o Senhor que prometeu. E eu tenho certeza, acima de tudo, que o Senhor é bom e que o Senhor é maravilhoso e que Ele não nos deixa só nem por um segundo. O Senhor tem nos guardado. E assim como aquele rei nos deixa um exemplo de adorador, onde ele agradeceu a Deus mesmo antes de começar uma batalha, que isso possa servir de exemplo para você e para mim. Que nós possamos agradecer a Deus o tempo todo, porque vai vir muita luta, vai vir muita dificuldade, mas a vitória vai vir também. Enquanto maior a luta, maior a tua vitória. Enquanto maior as dificuldades, maior é o teu testemunho. Enquanto maior os seus problemas, maior é a vitória e a manifestação do poder de Deus. Porque se tudo fosse fácil, se tudo fosse no seu controle, você não adoraria a Deus. Se tudo fosse do jeito que você quer, do jeito que eu quero, nós não ligaríamos a mínima para Deus Todo-Poderoso. Mas como as coisas são do jeito que Deus quer, nós temos que nos prostrar, porque nós somos pequenininhos e nós somos miseráveis. Mas o Senhor não. Ele é misericordioso e poderoso e, acima de tudo, Ele é amor. E se nós estamos vivos, é outra coisa que eu digo sempre em Geneve, é porque as misericórdias do Senhor têm nos alcançado. Se nós estamos vivos, é porque o Senhor tem guardado cada um de nós. Eu costumo dizer aqui para os amigos que eu não escapo de nada. Tudo que vem de vírus, eu sou um dos primeiros. Mas eu também costumo dizer que o Senhor tem um plano na minha vida, que o Senhor tem um projeto na minha vida, porque assim como vem a dificuldade, só aumenta o meu testemunho, porque o Senhor tem me feito passar por tudo. Por mais que eu acho que não, o Senhor vem e me surpreende e fala que sim. E eu creio que assim é cada irmão. Todos aqui têm uma história, todos têm um passado, todos têm uma história de superação, todos têm uma conversão, mas o Senhor tem cuidado de cada um nos mínimos detalhes. Porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor buscou pessoas aqui onde a própria sociedade talvez já discriminou e falou: esse não tem jeito, esse acabou, isso não presta, isso não dá nada, mas o Senhor restaurou. Talvez tem pessoas no grupo aqui vendo essa mensagem e sabem estão sentindo que é para ela, que vieram de uma vida miserável, mas o Senhor resgatou. E hoje está aqui pela misericórdia de Deus, está aqui pela graça de Deus, e o Senhor tem sustentado. E o Senhor tem dado a direção. E não foi diferente com esse rei. Esse rei, quando caiu diante daquela dificuldade, ele recorreu ao Todo-Poderoso. E uma pergunta que eu te faço nessa noite: a quem você tem recorrido diante das suas dificuldades? A quem você tem buscado? A quem você tem se orientado quando a dificuldade chega? Eu sei que como nós não estamos na igreja, aqui só nos cabe escutar e refletir, mas eu
peço para que você reflita, para que você comece a pensar a quem você tem recorrido, a quem você tem consultado diante das lutas, a quem você tem consultado nesse tempo de crise, quando pessoas chegam para te afrontar, mas se Deus é tudo isso, por que que isso está acontecendo? Se Deus é tudo isso, por que que o seu Deus não faz isso? Mas tenha sabedoria. Como disse o nosso irmão Nicolas na última mensagem, a mulher questionando porque se Deus era bom, por que ele permitiu que uma pessoa boa morresse? Mas nós vemos que a Bíblia diz que o Senhor é bom, mas ele também é justo. Nós vemos que muitas decisões que nós tomamos não são acertadas. E às vezes, quando nós tomamos uma decisão equivocada, mesmo que ao momento presente nós não percebemos, futuramente nós vamos colher aquilo que nós escolhemos como errado. Isso é inevitável. Quando você escolhe algo que não é certo, você vai ter a consequência daquilo que você escolheu. E isso é recorrente no povo, na sociedade, principalmente no meio do cristão. Às vezes nós tomamos decisões a qual não é correta e depois nós vamos pagar a consequência e aí nós não podemos colocar isso, como diz o ditado, nas costas de Deus, porque isso é fruto da nossa escolha, isso é fruto do nosso erro. Então, Deus não tem culpa de nada. O Senhor só permite as consequências daquilo que eu e você escolheu. Mas ainda assim ele é misericordioso e ele fala conosco através de mensagens maravilhosas, aonde ele nos exorta, aonde ele nos corrige e nos dá uma direção. Às vezes nós precisamos fazer a conversão. Se nós tomamos a decisão errada, nós temos que fazer a conversão, que é mudar a direção e entrar na direção certa. E continuar caminhando. Continuar caminhando, orientado pela palavra de Deus, que é isso daqui. Que é a palavra que nos direciona, que é a palavra que nos traz a vida, que é a maior revelação que existe, é a palavra de Deus. É a maior revelação que o Senhor Cristo nos deixou, onde nós podemos nos alimentar. Eu nem digo manual de vida, mas eu digo que é a vida pura. Onde nós começamos a meditar, onde nós começamos a ler e nós vemos que nós necessitamos de Cristo e que nós precisamos da presença de Cristo e que sem Cristo nós não vamos a lugar algum. E nós vemos que no versículo 19 diz assim: então os levitas, descendente dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Irmãos, nós vemos aqui que o que me surpreende nesse versículo, que diz, 2 Crônicas 20, 19, que o Senhor, que Josafá enviou os levitas e descendentes dos coatitas e dos coreitas, eles se levantaram e louvaram o nome de Deus de Israel em alta voz. Aqui eu vejo que quando aquele rei foi para a guerra, ele foi sem armamento nenhum. A arma daquele povo era o louvor. A arma daquele povo era espiritual. Era o louvor e a fé. Ah, mas o que você quer dizer com isso, meu irmão? Eu quero te dizer que a tua maior arma e a minha maior arma é o nosso louvor, é a nossa adoração, é a nossa fé. Como eu disse que em Hebreus 11 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas é a nossa fé, é o nosso louvor. Abra tua boca e comece a glorificar a Deus. Abra tua boca e comece a adorar a Deus, porque essa é a arma do cristão. Como eu dizia agora há pouco, nós não podemos e nem devemos agir com a nossa própria razão, porque senão nós perdemos ela. Mas a nossa arma é a nossa fé, é o nosso louvor. Você está com problema, ore a Deus. Você está com dificuldade, ore a Deus. Você está na luta, você louve a Deus. Eu lembro Paulo e Silas na prisão, quando eles estavam presos, acorrentados, o que eles faziam? Eles louvavam ao Senhor, eles cantavam hinos ao Senhor.
De repente, você está numa quarentena, louve a Deus. Você está preso dentro de casa, glorifique a Deus. Você está acorrentado dentro de sua casa, glorifique o nome do Senhor. Mas faça valer o nome de Deus na sua casa. Faça valer a presença do Espírito Santo no seu lar, mas louve e glorifique a Deus o tempo todo. O tempo todo. Glorifique e exalte o nome de Deus. E o que mais me impressiona é que aquele povo foi para uma guerra. É difícil você imaginar um exército ir para a guerra sem arma nenhuma. Mas isso é fé. Isso é milagre. Eu costumo dizer que ação mais fé gera milagre. Então você haja com fé no Senhor que milagres vão acontecer. Ah, mas o que você quer dizer? Eu quero dizer que às vezes você tem um parente distante e você ore por ele. Interceda por ele. Às vezes você tem um amigo que está desviado, ore por ele. Interceda por ele, porque esse milagre pode chegar na vida dele através de você, através de mim. Esse é o nosso dever. Nós devemos interceder e orar pelos nossos irmãos. Isso é o que a Bíblia fala sobre amor ao próximo. Amar ao próximo não é só se você chegar num mendigo ou num morador de rua e dar uma moedinha para ele ou comprar um lanche para ele e falar eu te amo em nome de Cristo. Isso também, mas o amar ao próximo que a Bíblia fala é você cuidar daquelas pessoas que estão desviadas, aquelas pessoas que não conhecem a Cristo e você fazer o seu dever de cristão e eu fazer o meu dever de cristão e nós anunciarmos o Evangelho e falar Jesus Cristo te ama e morreu por você, meu irmão. E um dia na cruz do Calvário ele se entregou por você e se entregou por mim, e você quer aceitar o nome de Jesus, isso é amar o próximo, é cuidar daquelas vidas que ainda não ouviram a palavra de Deus, mas esse é o nosso dever, é o meu dever e o seu dever, e talvez se você não despertou para isso ainda até o dia de hoje, hoje eu quero te convidar a ter um despertar, hoje eu quero te convidar a ter um despertar e começar a tomar atitude, como diz. Nós não devemos ser crente prego, mas nós devemos anunciar a palavra de Deus. Às vezes nós caímos numa zona de conforto, entramos e não queremos fazer nada, mas o Senhor nos chama para falar do nome dele. Nós temos que ir aos quatro cantos do mundo pregar o evangelho. É o nosso dever. Pessoas têm morrido sem conhecer a Cristo e outros têm sido sacrificados por apresentar o nome de Cristo. Pessoas têm perdido a vida pelos nós vemos aqueles islâmicos matando pessoas que têm anunciado o evangelho, pessoas que não rejeitam a Cristo têm morrido, mas têm morrido com amor e têm honrado o nome de Deus. E muitas vezes nós estamos aqui num país que nos permite e temos nos acovardado e temos sido crentes medrosos, sido crentes covardes, e isso não é o que Deus quer. O Senhor nos chama para marchar. O Senhor nos chama para levar a palavra dele. O Senhor nos chama para marcharmos, como diz ali, aqueles levitas iam cantando, marchando. E quando eles marchavam e cantavam, o Senhor confundiu todos aqueles exércitos e um matou o outro. E assim, quando eles avistam, chegam ao bico da montanha, eles avistam e vê todos os mortos, porque o Senhor agiu primeiro. Mas eles marcharam. E tem uma palavra da Bíblia que diz que corrieis bem, mas o que impediu o vosso caminhar? O que tem impedido nós de caminharmos? A palavra de Deus também diz que nós não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nós devemos permanecer firme em frente ao alvo, que é Cristo. O que tem te impedido? O que tem tirado sua atenção? O que tem desviado você, às vezes, de uma direção certa e tem te feito caminhar por caminhos ondulosos? É uma reflexão. Eu não estou aqui para criticar ninguém, porque, acima de tudo, eu sou falho como qualquer irmão. Mas é a palavra que o Senhor tocou no meu coração e eu preciso passar ela. O Senhor pede para que nós marchemos. O Senhor pede para que nós confiemos nele. Nós sabemos que muitas das vezes as coisas não são do jeito que nós queremos. E nós vemos que o livro de Eclesiastes diz que tudo há um tempo determinado. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E hoje eu quero te dizer que hoje é tempo de orar. Hoje é tempo de clamar ao Senhor. Hoje é tempo de adorar o nome do Senhor, não só hoje, mas todos os dias. Mas nós devemos fazer isso.
Nós vemos no verso 19, diz assim: então os levitas, descendentes dos coatitas e dos... Ah, não, eu já li, irmãos, o 20, desculpa, me enganei. Verso 20 diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá, o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor seu Deus e vocês serão sustentados. Tenham fé no profeta do Senhor e vocês terão a vitória. Nós vemos aqui que Josafá ele incita o povo a crer naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor prometeu. E ele orienta o povo a confiar no que o Senhor falou. O verso 21 diz: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo em frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Glórias a Deus. Aqui que nós vemos, nesse versículo aqui, nós vemos especificamente que Josafá ele nomeou alguns homens para cantar ao Senhor e louvar ao Senhor pelo esplendor de sua santidade. Indo à frente do exército cantando, olha o que Josafá, olha o que aquele povo fala: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E Josafá dizia para aquele povo cantando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, a batalha já estava ganha. A batalha já estava ganha. A sua batalha, a minha batalha já está ganha. Mesmo que não seja no tempo que nós queremos. Mas a vitória virá, porque o Senhor, ele nunca perdeu uma batalha. O Senhor nunca perdeu uma guerra. O Senhor é especialista em vencer guerra. O Senhor é especialista em vencer batalha. Por isso, o Senhor é o nosso general. É o general que nunca perdeu. É o general que nunca perderá. Então, por mais tempo que leve, porque às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes, para nós, como diz a Bíblia, 1000 dias de um ano para Deus isso é igual, 1000 dias como um. E para nós não. Para nós, às vezes, nós vemos a história de alguns, como no Marcos 5, onde a mulher do fluxo de sangue, que é uma passagem que eu gosto muito, nós vemos que aquela mulher demorou 12 anos para ficar curada. Ela perdeu tudo que tinha, gastou tudo que tinha, e pelo que a Bíblia diz, ela tinha condições, mas ela foi dispensando pouco a pouco. Ela foi dispensando aqui, dispensando ali, em busca da cura. E essa cura nunca vinha. Até que um certo dia ela fura o bloqueio de uma multidão e toca nas orlas das vestes de Cristo. E naquele momento Cristo sente que dele sai virtude. E ele pergunta aos discípulos: alguém me tocou? E os discípulos respondem: mestre, como o senhor está doido? Como que nós vamos saber quem lhe tocou? E o senhor pergunta: quem me tocou? Pois de mim saiu virtude. E aquele povo: mas como vamos saber, Senhor meu Deus? Em meio a uma multidão dessa, o senhor pergunta: quem te tocou? E aquela mulher, aos prantos, se prostra diante de Cristo, e Cristo fala com ela, e ela foi curada imediatamente ao tocar a orla de Cristo. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que levou um tempo. Talvez se ela tivesse com o próprio dinheiro dela sido curada, ela nunca ia chegar a um arrependimento. Talvez se ela fosse curada com o próprio meio financeiro dela, talvez ela nunca conheceria Cristo. Mas nós vemos que aquela mulher ela foi cheia de 3 atitudes. Primeiro, ela ouviu falar que Cristo curava. Depois, ela confessa com a boca dela que ela queria chegar a Cristo. E depois, ela toma a terceira atitude, que é aquilo que eu falei no começo, ela age. Ela tem uma ação, o verbo agir. E ela fura a multidão e toca nas orlas de Cristo. O milagre chegou na vida dela, o milagre chega na sua e chega na minha, mas nós precisamos agir. O milagre chegou em toda uma sociedade através de um rei que, quando caiu numa dificuldade, quando foi surpreendido, ele buscou a orientação de Cristo. E nós vemos aqui a história de uma mulher que não era curada, que dispensava tudo que tinha, até o momento que ela furou a multidão e tocou na orla de Cristo. Então, o segredo para você e para mim é Cristo. O segredo na sua vida e na minha é Cristo. Se não for Cristo, nós não vamos a lugar nenhum. Porque nós vemos um povo israelita que andou 40 anos no deserto porque falhou com Cristo. Mas depois
quando se reconciliaram, chegaram à terra prometida, mas ainda assim, por errar contra Cristo, por blasfemar contra Cristo, murmurar contra Cristo, muitos não chegaram à terra prometida e morreram no caminho. Então a palavra de Deus te adverte e me adverte. Enquanto nós estivermos com Cristo, nós vamos caminhar. Mas a partir do momento que nós errarmos e perdemos a direção de Cristo, nós vamos caminhar em volta. Nós vamos fazer círculos atrás de círculos e não vamos sair do lugar. É muito sério isso, é muito importante que nós tenhamos posição, que nós sejamos firmes e que nós venhamos a ter discernimento daquilo que nós fazemos e da onde nós andamos. E nós possamos confiar em Cristo. Outra coisa também que nós vemos que no livro de João 5 também tem a história do paralítico de Betesda. E nós vemos que o Senhor Cristo passava por ele desde quando era criança. Nós vemos que o Senhor cruzava por aquele paralítico, onde a Bíblia conta que ele ficou por 38 anos enfermo, onde todo aquele balançar das águas, onde os enfermos eram curados. Ele ficou ali por 38 anos e certo dia Jesus passa e pergunta o que ele queria. Mas Jesus, sendo Cristo, já sabia o que ele queria. Jesus, sendo Cristo, já sabia o que ele precisava, mas tinha um momento certo e aquele paralítico fala: eu quero andar. E o Senhor falou que ele não precisava nem entrar naquelas águas, que ele podia pegar a cama dele e andar. E é isso que o Senhor faz. Existe um tempo para todas as coisas. Às vezes nós queremos fazer as coisas no nosso tempo. Nós queremos as coisas na nossa hora, mas não é assim. Nós não temos o poder de decidir nada. Nós não podemos nada, mas nós servimos aquele que tudo pode. E tudo é orientação dele. Tudo é a palavra de Deus que determina. Não sou eu, não é você. Por mais difícil que seja esse momento, por mais difícil que seja os dias de hoje, quem decide tudo é Deus. E nós devemos somente crer. Nós devemos somente confiar e fazer o que o livro de Tiago fala, que nós devemos ter fé, mas também devemos fazer a obra. Nós devemos também ter o agir. Nós devemos também agir em prol da casa de Deus. Nós devemos fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, você precisa agir. Você precisa usar o verbo agir e precisa usar o verbo crer. É assim que você vai praticar e vai fazer aquilo que o Senhor nos instrui a fazer. E aí nós vemos, caminhando para o final, vou voltar no verso 3, onde quando Josafá ele decidiu consultar o Senhor, ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá. E eu vi que a reação de Josafá foi de grande medo naquele momento, como nós já falamos. Mas quando ele recorreu ao Senhor, tudo começou a mudar. E nessa pequena mensagem que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor me levou a meditar em três atributos que ele usou, Josafá. O primeiro que eu sublinhei aqui, eu fiz um rascunho, é que Josafá teve atitude. Eu já te falei nessa noite, o Senhor espera atitude de você, de mim e de cada um aqui. O Senhor espera que nós tomemos atitude, porque como eu disse aqui, eu me sinto caipira, sou um caipira, mas o Senhor também usa os caipiras, o Senhor também usa os mais simples, e o Senhor quer atitude, então não importa, não vamos colocar dificuldade em cima daquele medo que nós temos, da timidez que nós temos, e eu não posso fazer isso, porque se você está aqui hoje, é porque o Senhor te escolheu também, é porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Então você pode sim abrir a sua boca e falar: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Eu era assim e Jesus fez isso na minha vida. Eu era assim, mas Jesus me buscou lá no lamaçal do pecado. E hoje eu sou lavado e remido pelo sangue dele. Então não há maior nem menor. Como eu digo na igreja de Geneve, eu acredito que o Senhor, como o Senhor nos enxerga do alto, é como se você sobe num prédio de 30 andares e você coloca uma pessoa de 2 metros e uma pessoa de 1,60 m lá embaixo na calçada. Quando você sobe lá no 30º andar e você olha para baixo, você não consegue diferenciar o tamanho das pessoas.
na sua ótica, vai ser os dois do mesmo tamanho. Eu acredito que o Senhor nos enxerga assim. Todos nós somos simples, todos nós somos do mesmo tamanho e o Senhor nos ama por igualdade e o Senhor tem propósito na vida de cada um de nós. E o Senhor te ama e o Senhor me ama e Ele é conosco nessa caminhada. Nós só precisamos fazer aquilo que Ele diz a Josué, que nós devemos marchar. Nós devemos marchar e nós devemos acreditar que o Senhor é conosco. Nós vemos que o Senhor, Ele é grandioso e Ele operou vários e vários milagres na vida das pessoas e das pessoas que o serviam, que o adoravam. Nós vemos que Ele livrou um povo do cativeiro e fez aquele povo passar no meio de um mar onde o mar se abriu em duas barreiras e aquele povo passou. E aquele povo que perseguiu o povo de Deus, todos morreram quando aquele mar se fechou. Porque o Senhor é assim, quando o Senhor te chama, Ele te guarda e Ele te dá o caminho, Ele te dá a direção e é Ele que te dá o lugar certo onde você chegar, e é Ele também que te livra e que me livra, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, e como eu já disse aqui, se não fosse as misericórdias dEle, nós já estaríamos exterminados com o mundo, mas Ele nos amou e nos deu a oportunidade, como gentil, de levar a palavra dEle, e nos deu a oportunidade de estarmos aqui para fazer a diferença. Muitos de nós nunca se imaginou no passado estar hoje na Suíça, mas o Senhor nos abençoou e nos deu esse prazer, esse privilégio de estar aqui. E ainda assim nos capacitou com a presença dele para que nós viéssemos a pregar o Evangelho e falar que o Senhor transforma, Ele cura, Ele liberta, Ele faz milagre, Ele livra a pessoa do AVC, Ele livra a pessoa da morte, Ele livra a pessoa de todos os mal, mas Ele livra, Ele guarda. E é essa fé que nós devemos ter, essa é a confiança que nós devemos ter, acreditando sempre que o Senhor nos escolheu e que Ele nos capacitou para falarmos o nome dEle. Não se acanhe, não tenha medo, não tenha vergonha, porque eu sou uma pessoa que eu sou vergonhoso, sou tímido, mas o Senhor tem me incomodado para que eu fale do nome dEle. E assim como você também, eu quero te falar, não se sinta mais fraco, menor que ninguém, porque o Senhor nos ama a todos, mas sinta somente a vontade de crer e de adorar o nome do Senhor e confie acima de tudo. A palavra do Senhor nessa noite para você e para mim é creia, creia e haja. Creia e confie no Senhor. E como eu disse, Josafá, ele teve atitude. E depois nós vemos também uma segunda tática, eu posso dizer assim. Josafá, ele orou. E aquela oração mudou toda uma história. Aquela oração mudou todo um quadro. Porque primeiro ele buscou a orientação de Deus e depois ele colocou o povo todo para orar. Meu irmão, eu já te disse no começo, mas eu vou te repetir. Nós devemos, como igreja, orar e orar e orar, porque a nossa oração chega aos ouvidos do Pai e o Senhor pode, através da nossa oração, mover até montanhas ao nosso favor. Nós devemos orar ao Senhor, apresentar a causa ao Senhor. E nós vemos que algumas verdades nessa passagem de Josafá, nós vemos que Josafá, ele sabia que Deus tinha o poder sobre todas as pessoas. Josafá, ele sabia que o Senhor tinha o poder sobre todas as pessoas. E nessa noite eu quero te dizer também, o Senhor sabe de tudo, de todas as coisas. E o Senhor sabe até onde tudo pode chegar. Mas o Senhor, Ele, tenho certeza que Ele é com você e Ele é comigo. E Ele é com todos aqueles que o servem. Eu não vou nos isolar e nem ficar só em nós, mas em todos aqueles que são fiéis a Deus. O Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe de todas as coisas. É o Senhor que nos guarda. A palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar, em vão vigiam os sentinelas. Então eu tenho absoluta certeza de que nada é em vão. Talvez esse momento todo nos serviu para nos aproximarmos de Deus. Talvez esse momento todo colocou muitas pessoas a refletir como estavam vivendo e o Senhor sabe como tratar diante dessa situação. O Senhor sabe como nos tratar. Como diz o presbítero pastor André numa das suas pregações, às vezes o Senhor usou esse vírus a favor
para que pessoas se arrependessem, pessoas tivessem um momento maior com Cristo, porque às vezes na correria do dia a dia, nós esquecemos de Cristo. Às vezes na correria do dia a dia, nós esquecemos de tirar um tempo para Cristo, porque é tão corrido a vida, que nós não temos tempo de Cristo, nós não temos tempo para ler uma palavra, nós não temos tempo para cantar um louvor. E às vezes acontece uma pandemia como essa, aonde o Senhor coloca o mundo todo dentro de casa. E aí você não tem aonde ir, você não tem o que fazer, e você começa a rever alguns conceitos que estavam errados. E o Senhor, às vezes, nos aprove passar por esse momento para abrir os nossos olhos e ver aquilo que nós podemos melhorar. Eu não quero te falar que tudo que você faz ou tudo que eu faço está errado, mas nós podemos melhorar aquilo que está errado. E essa é uma oportunidade que o Senhor nos deu. Essa é uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos direcionar numa posição mais certa ainda. Talvez se nós erramos até aqui, hoje o Senhor nos incomoda para acertarmos a partir de hoje adiante. Hoje você está na sua casa, você começa a adorar a Deus, começa a crer mais em Deus e começa a ter certeza mais de que você precisa agir. Você precisa agir como Josafá agiu. Você precisa fazer aquilo que o Senhor nos orienta. E por último, Josafá, ele louva a Deus. E ele louvou o louvor da vitória. E nessa noite, eu quero te falar aqui em Romanos 8, 28, diz assim, que tudo aquilo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nada é em vão. Nada é em vão. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Eu sou grato a Deus por tudo, eu sou grato a Deus pela vida de cada irmão. E eu quero te dizer, meu irmão, seja firme. Seja firme e faça a obra de Deus com seriedade. Leve a palavra de Deus com seriedade, porque a palavra de Deus também diz no livro de Jeremias que maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E Salmo 156 diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então, sua obrigação como filho de Deus é louvar o Todo-Poderoso. A minha obrigação como filho de Deus é exaltar o nome de Deus. E nós devemos confiar. Existe um tempo, como disse em Eclesiastes, para todas as coisas. O tempo hoje é o tempo de você adorar. O tempo hoje é o tempo de você exaltar. O tempo hoje é o tempo que nós devemos clamar e exaltar o nome do Senhor. Mas não tem essa palavra como um hoje. O hoje que eu digo, hoje ou amanhã, nós devemos, como cristãos, ser adoradores o tempo todo. Sempre vigiando, porque a palavra de Deus fala, vigiai e orai. Então não é só orar, mas nós devemos também vigiar. E nós devemos, acima de tudo, ser fiel e confiar no Senhor que nós servimos. Nós vemos várias pessoas que perderam a vida louvando ao Senhor, mas morreram felizes. Nós vemos, né, os heróis da fé, pessoas que foram crucificadas, foram caçadas pelos papas, mas foram fiéis até a morte. E muitas das vezes, por questões poucas, nós temos desistido de Deus. Mas o momento hoje é de nós colocarmos a nossa fé em Deus e falar, Senhor é conosco, o Senhor é conosco, o Senhor nos guarda. E eu dependo de Cristo, nós somos dependentes de Cristo. Nós não podemos nada. Como eu disse, nós somos miseráveis pecadores. E o Senhor é misericordioso e tem nos alcançado a cada dia. O Senhor te ama, o Senhor me ama e Ele é conosco. Eu não estou dizendo para você que a sua vida vai ser um mar de rosas, mas o Senhor vai ser contigo. Aonde você pisar o seu pé, você pode ter certeza que o Senhor vai te guardar. Aonde você pisar as plantas do seu pé, se você estiver em Cristo, o Senhor vai ser contigo. Aonde você abrir a tua boca, a palavra de Deus diz no livro de Isaías que quando nós pregamos o nome de Deus, a palavra dele não volta vazia, mas antes ela vai fazer o que apraz, mas ela não volta vazia, e ela vai fazer o agir dela. Então, fale de Cristo, pregue a palavra de Cristo e creia em Cristo, porque o Senhor vai ser contigo como já tem sido e tem te sustentado. Porque se você hoje está vivo, assim como eu, é porque o Senhor nos guardou e nos livrou da morte, nos livrou do vírus e nos trouxe saúde e paz. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade e volto a palavra para o nosso pastor. Muito obrigado e um grande abraço a todos. A paz do Senhor Jesus.